Deus proverá. Tá aí uma afirmação que é muito mais fácil de fazer do que necessariamente de viver com base nela. E quando a gente olha para o texto da nossa leitura de hoje, que foi de Gênesis de 20 a 23, essa parece ter sido também uma dificuldade de Abraão. Uma coisa é na cabeça nós entendemos, não, Deus proverá, Ele vai fazer, Ele vai conceder aquilo que eu precisar, Deus está no controle de tudo. Outra coisa é colocar de fato em prática e viver com base nessa verdade em meio às situações da vida, circunstâncias da vida. Abraão nos mostra, o relato da vida de Abraão nos mostra que isso também foi uma dificuldade para ele. Por mais que Abraão, no começo da caminhada, tenha demonstrado grande confiança na promessa de Deus, a gente vê isso quando ele se nega a receber, por exemplo, um prêmio, uma recompensa dos reis por ter vencido uma batalha. Ele fala, não, eu não vou pegar o seu dinheiro porque depois vocês vão dizer que foram vocês que me enriqueceram, confiando na promessa de Deus que ele faria. Depois nós vemos uma sequência de outras questões, de outros acontecimentos que mostram de verdade que Abraão não estava tão confiante assim em Deus. Quando ele passa pela prova do tempo, da espera, Abraão se mostra muito oscilante, muito inseguro em relação às coisas. Aqui a gente começa a leitura de hoje com Abraão pela segunda vez, usando do subterfúgio de que Sara era, de fato, sua meio-irmã, era filha do mesmo pai, com mães diferentes, mas ele usa essa meio-verdade, inteira mentira, para negar que ela fosse sua esposa e para tentar se safar e se proteger caso os homens que a desejassem resolvessem matá-lo para ficar com a sua mulher. Olha o que a gente está olhando, olha o que a gente está enxergando aqui no texto. Abraão tinha acabado de receber a visita do próprio Senhor, de anjos do Senhor, que disseram para ele, daqui um ano eu vou voltar aqui, você vai estar com o filho. Ele muda de cidade e imediatamente ele volta para o que ele já tinha feito antes e diz para Sara, continue dizendo que você é minha irmã, porque senão vão tentar me matar para ficar com você. Abraão ainda não tinha entendido que a provisão de Deus significava, inclusive, que onde ele estivesse, Deus o protegeria. Não importava que ele estivesse em meio a pessoas más, lugares onde as pessoas não respeitavam a vontade de Deus, não tinham temor a Deus, isso não importava. Deus proveria, inclusive, a proteção, se fosse necessário. Tanto que Abraão recebe uma reprimenda do rei ímpio, que diz para Abraão, o que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Quando Deus adverte o rei para que não dormisse com Sara porque era esposa de Abraão, o Senhor em sonho concorda com o rei, diz para ele, sim, eu sei que você é inocente, por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Abraão estava errado. Na sua insegurança, no seu medo, na sua vontade de se proteger, ele coloca a própria esposa em risco, por não confiar profundamente, realmente, de que Deus proveria. Não só o dinheiro que ele tinha, não só as riquezas, mas Deus proveria a proteção. Não à toa, Deus o faz esperar tanto tempo, passar por tantas provas, para que Abraão entendesse e internalizasse isso profundamente. E a gente vê, finalmente, que Abraão entende, ele aprende essa lição, quando Deus faz uma última prova com Abraão. E diz para Abraão, tome o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá um dos montes que eu te mostrarei, e o ofereça como holocausto. Essa é a prova final, o teste final que Deus faz com Abraão. Abraão, eu espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido todas as lições. Pega agora o seu filho, seu único filho, aquele a quem você tanto ama, e você vai sacrificá-lo para mim. E Abraão demonstra que sim, ele tinha aprendido a lição. Ele toma o menino, ele toma a lenha, toma a sua faca, toma o fogo, e ele segue até o último instante disposto a sacrificar o filho. Quando Isaque pergunta, pai, a gente está levando tudo, está levando a lenha, está levando o fogo, cadê o carneiro para o sacrifício? E ele responde, Deus providenciará, Deus proverá. Abraão demonstra que ele de fato havia aprendido a lição. Se Deus me diz que fará de mim uma grande nação, que eu serei pai de uma grande nação, ele mandaria o filho da promessa, ele vai prover o necessário para que eu não tenha que desobedecê-lo e ele continuará provendo para que a promessa dele se cumpra. Abraão não sabia como, não sabia onde, não sabia em que situação, mas Deus proveria o necessário. É isso que nós precisamos continuar entendendo, é isso que você precisa entender na sua vida. Talvez diante das inseguranças, diante do medo, diante da dúvida, você se veja duvidando.
Como Deus vai prover? O que é que Deus vai fazer? E talvez a espera que Deus esteja fazendo você passar por ela, a ausência de respostas, seja justamente para fortalecer o seu caráter, para te ajudar a entender, a aprender e a passar pela prova do tempo e entender a lição de que em tudo, em qualquer circunstância, o Senhor proverá. Seja o recurso necessário, seja a ausência do recurso, seja a provisão de proteção, de livramento, ou de não livrar, de não proteger. A vontade do Senhor será feita, o desejo dele será estabelecido. Aquilo que ele quiser, no tempo em que ele quiser, ele proverá. E aí, não à toa, Abraão chama aquele lugar de Javé-Jiré. E o texto de Gênesis vai dizer, até hoje, as pessoas usam esse nome como um provérbio, no monte do Senhor se providenciará. E Deus diz a Abraão que ele cumpriria aquela promessa, porque tudo isso porque você me obedeceu. Porque Abraão foi obediente. Ele pôde experimentar, de fato, a realização da promessa de Deus, experimentar a provisão de Deus. Talvez hoje Deus esteja exigindo de você, pedindo de você, que você entregue tudo para que você possa entender que Ele providenciará aquilo que você precisa. Talvez aquilo que para você seja tudo, não seja nada para Deus, não signifique nada para Deus, e Ele tenha coisas ainda melhores, maiores, mais importantes para você. Entregue tudo ao Senhor, confie nele, porque Ele é o Senhor, o Deus da provisão. E aquilo que Ele quiser, no tempo em que Ele quiser, Ele proverá. Confie em Deus, vamos juntos, siga na sua leitura bíblica, amanhã a gente se encontra aqui de novo.